Estamos ao vivo. Agora eu vou chamar a Tainá. Com um pouquinho de antecedência. Bom, o meu relógio está com antecedência. Para que as pessoas venham se achegar. Tainá. Eu estou te achando, Tainá. Tainá. Se você estiver vendo aí, já dá um oi para me puxar aqui para conversa. Que eu não tô te localizando. Bom, enviei para você o direct. E agora veremos se você aparece. Tô tentando te pesquisar aqui, não tô localizando. Se estiver vendo aí, já dá um oi. Vamos ver se agora aparece certinho. Aê! Deu certo. Mulher, eu tava achando que eu não ia conseguir te pôr ao vivo, não. Por quê? Porque tava difícil. Eu pesquisei e não apareceu. Eu falei, oxe, tá errado. Não, até aparece. Só que apareceu assim, te convidou para participar. Aí quando eu entrei não tava a opção de vídeo, eu que te convidei. Aí foi. Então, no seu caso deu certo. Quando eu te pesquisei, nem apareceu seu nome. Mas no teste que eu fiz ontem, apareceu. Ah, estranho. Uhum. Ah, deve ser a internet ruim da Pedro. Tá chovendo perto da sua casa? Porque aqui tá chovendo. Rapaz, aqui tá relampaguejando. Como que é aquele vídeo? Aqui tá chovendo e relampaguejando. Relampaguejando? Tem um vídeo que fala isso, que virou meme. Aí tá Tem. chovendo, que aqui tá chovendo e relampaguejando. Não sei nem falar. Eu já vi esse. Nossa, tô testando uns filtros aqui. Não sabia que dava pra usar, ó. Tem vários. Ah, isso é bom de saber. Eu não sei nada disso aqui. Eu comecei a usar o Instagram. Apareceu uma opção bem aqui embaixo da sua foto. Eu não sabia, ó, que legal. Dá pra usar filtro. Ah, então, é isso que eu tô fazendo agora. Olha que bonito. Aí, melhorou. Ó a cabelo aí. Deu uma corada. Deu uma coradinha. Dá Tem que uma tá disfarçada amarelo. na coluna. Esse filtro aí tá te deixando amarelo. Amarela? Você tá amarelo. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui. Ele tá escondendo que você é bonito do jeito que você é. Isso. Não, a maioria deles são bem falsos, né? Eu querendo um filtro verdadeiro. Mas tem gente que vive nisso, né? Fala que é verdade. A minha verdade é essa. O filtro diz. Cada um com a sua verdade, né? Eu tenho uma pessoa que eu sigo, que eu não sei se você conhece, ela é esposa do Rodolfo Abrantes. Aí ela fala que o Instagram dela é tudo preto e branco, tudo que ela posta é preto e branco, porque ela fala que lá não é vida real, então ela tem que mostrar que, pra ela, né, não pros outros, que lá não é vida real, então ela posta tudo em preto e branco, porque a vida dela real é colorida. Nossa, interessante. Eu achei bem legal a dinâmica dela. Aí eu tenho vontade de fazer isso. Eu também não. Eu gosto das minhas fotos coloridas. Então, mulher, deixa eu te falar uma coisa. A nossa live tem um tema de o que não é dito na gestação, né? Mas eu vou falar uma coisa que não foi dito, não é ruim, mas também me surpreendeu. Oi, Mai, seja bem-vinda. Eu tive reencontro com pessoas que eu não falava há anos. Assim como você. Porque na gestação, comigo postando,
Um monte de gente Verdade. veio comentar, veio dar dica, veio me parabenizar. E assim, eram pessoas que eu não falava há 5 anos. Aham. E não me Muito falaram tempo, que né? isso aconteceu na gestação, mas aconteceu. Você Na viu, sua a também teve gestação esse tipo traz de coisa? reencontros, né? Aham. Na Muito legal. sua também teve esse tipo de coisa? Olha, da Lorena, eu lembro que estava em pandemia, então eu até estava percebendo assim que até minhas roupas, eu não precisei investir muito em roupa, né? Eu não sei você, mas eu já tenho um biotipo mais fortinha, então eu engordei muito da Lorena, engordei 18 quilos, é bastante. Eita. E Uhum. da Helena agora eu já engordei 7. Então, eu não na gestação da Lorena, eu não investi muito em roupa, porque eu não saía muito, estava na pandemia. Então, eu só Aham. trabalhava e ia para casa, trabalhava e ia para casa. E agora não, agora a gente está vivendo vida normal, então eu já precisei disso, sabe? E a mesma coisa foi com as pessoas. Aham. Na minha gestação da Helena, estávamos na pandemia, então ainda estávamos evitando ver as pessoas, sair e tudo mais. Então eu não tive Uhum. assim reencontros na gestação da Helena, da Lorena. Cortou um pouquinho Diferente de você. agora que a gente está vivendo vida normal, né? Aham. Sua câmera tá cortando um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Seja bem-vinda ao Cileide. Ai, Olha, minha mãe. então. E o que você tem? Oh, seja bem-vinda, olha que fofa. A minha mãe, se ela entrar no Instagram, eu acho que ela pira. Não, a minha mãe ela tem, mas ela acompanha pouco, assim. Sejam bem-vindas. É um prazer recebê-las. Então, aí na Helena, agora você teve que investir mais. Quanto tempo você tá da Helena? Eu tô completando hoje 22 semanas, entrando no 6º mês. Nossa, a gente tá perto uma da outra, teve 20 semanas? Você tá de quantas semanas? 20? 20? Pertinho. Aham. A Helena vai nascer um pouquinho antes da Elisa, É. né? É Elisa, sua bebê? Aham. Vai nascer um pouquinho antes, bem pertinho. Então, eu perguntei para você sobre a maternidade, a Cândido Mariano, porque me indicaram Uhum. fazer pré-natal lá. Só que me disseram que tinha um plano, né? E aí eu fui checar sem plano. Sem plano não dá não. Ele é bem salgado, né? Eu Eu falei, eu achei vou um continuar médico. com o curso. Então, o que que aconteceu? Eu estava sem plano, até engravidar. Aham. E aí, quando eu soube que eu estava grávida, eu falei, eu vou entrar no IMPCG, eu sou professora da rede pública, falei, eu vou entrar no IMPCG porque eu vou precisar, é muito exame, muita consulta, né? E aí eu entrei no IMPCG e fiquei esperando vencer a carência. Nisso, eu dei entrada no meu acompanhamento pelo SUS. Só que daí eu já senti muito descaso, assim. Eu já tive Aham. uma gestação que foi toda particular. E aí eu estava acompanhando aqui no UBS Botafogo, que é o perto da minha casa. E aí eu Aham. tive uma consulta com a enfermeira e ela me falou que seria uma com a enfermeira, uma com a médica da família. E essa consulta com a médica da família, quando eu fui, a médica estava de atestado. Então, no caso, se passou 2 meses, eu já gestante de 4, 5 meses, e eu não tinha tido nenhuma consulta ainda com médicos, apenas com enfermeiros. Aí, assim, eu ficava muito preocupada, né? Porque a gestação da Lorena foi uma gestação saudável, porém com complicações depois. Então, você Aham. acaba que você não se sente muito segura de não ser acompanhada por um obstetra. Eu não me sentia, né? Mas eu Entendi. soube que tem UBS que são bem certinhos, né? Uma consulta com médico, uma com enfermeiro. E aí se torna melhor. Mas eu ainda acho que deveria ter obstetras no, nas UBS. Porque para Entendi. acompanhar a gestante, deveria ser o obstetra, né? Compreendo. Nesse caso, eu posso falar meu ponto positivo, né? Eu fui muito bem acompanhada até agora. Não tive problema. Aham. Por mais que foi enfermeira e foi médico, eu tive um atendimento assim, excelente. Teve um dia só que a médica faltou de todas essas consultas que eu já fiz. Aí, nesse ponto, a gente vê as diferenças, né?
Porque é inevitável, de região para região, hospital para hospital, tem posto que é para diferente, posto. né? Você tem E noção? outra Teve uma coisa, amiga minha que falou assim, hã? eu estava comentando ontem com a minha mãe, né? A Aham. gente conversa muito com as pessoas e as pessoas dão muito palpite sobre o que você deve fazer ou não, né? Qual hospital você ir, qual médico você deve acompanhar. Mas às vezes o que foi bom para uma pessoa não é bom para outra. Igual ontem eu ouvi sobre a Santa Bem isso. Casa. Ah, a Santa Casa é maravilhosa, a Santa Casa, não sei o que, eu fui muito bem recebida. Aí uma outra mulher já falou assim: ah, a fulana perdeu o bebê na Santa Casa. Então, às vezes serve para mim, serve para uma outra pessoa, mas não vai servir para outra. Então, eu acho que assim são os hospitais, também porque variam de médico para médico, né? Às vezes o médico que atendeu uma foi muito mais atencioso do que o que atendeu a outra. Aham. Então, a gente não pode tomar como verdade, né? Aí não presta. Às vezes o que é bom Sim. para um não vai ser bom para outra pessoa. Seja bem-vindo, Felipe, Maria, sejam muito bem-vindos. Deixa eu continuar, Tainá. Essa questão que você comentou da diferença entre um e outro é igual uma gestação para outra. Você vai ver que a da Helena está sendo Isso, diferente da Lorena. E é impressionante isso. o quanto que essas coisas mudam. Se de uma mãe que tem o mesmo pai, a mesma família, já muda a gestação, muda o tempo dos médicos, porque passaram-se anos depois de alguém ter nascido. E É. faz toda a diferença você ouvir várias pessoas. E é por isso que eu te convidei para fazer essa live. Fiquei muito feliz que você recebeu o convite, aceitou. Porque, Obrigada. assim, é igual eu te falei, eu estou na minha primeira gestação, sou uma mamãe aprendiz, muita Aham, coisa ainda para ver. Só que, assim, eu não me retenho a uma informação. Ah, fulano falou. Tá bom, fulano falou, é assim que vai ser. Não, isso aham. não existe. Fulano falou, eu vou atestar com fulano, ciclano, beltrano, meu médico, para ver se bate com aquilo que eu preciso. E assim, é uma coisa que todo mundo deveria fazer com todas as informações. Você mesmo já disse, Santa Casa disseram que era bom, a outra falou que era outra coisa. Também fizeram isso comigo. Aham. Então, obrigado pelo Não, tem essas convite. diferenças. É, obrigado pelo convite. Igual eu fui te falar, assim, você me perguntou, o que você tem a me dizer sobre parto? Falei, olha, o parto da Lorena não foi muito legal. Eu não sou de compartilhar com pessoas grávidas, porque eu acho que isso assusta algumas pessoas que estão grávidas, né? Já fica preocupado, já fica pensando, meu Deus, como que vai ser? E se eu passar por isso também? Mas também é interessante, não só a gestação, né? Igual eu te falei, a situação da amamentação da Lorena, que me causou muito medo também, muita tristeza. Mas isso não é falado. As pessoas passam por isso e não falam. Então, quando você busca apoio, assim, busca saber de outras pessoas, as outras pessoas não falam sobre isso, né? E eu achei muito legal essa iniciativa sua. Eu espero que ela seja compartilhada com outras mamães, que elas possam também se sentir acolhidas, né? E não frustradas quando passarem pela mesma situação. E eu te falei de fato que eu continuei com a insistência para você me contar, se você não se sentisse mal. Te convidei para fazer o vídeo, se Uhum. você não se sentisse mal. Com relação a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu sou uma mulher de fé, eu confio em Deus, eu busco, eu adoro, eu oro, eu faço bem às outras pessoas. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. É, Então, assim, a prevenção, o saber, sempre vai ser a melhor resposta. Sempre vai é o ser mais importante. o melhor remédio. Porque, assim, por É, mais que a gente pense, algumas mamães podem ter medo, sim. Só que essas mamães já teriam medo sem a sua história. Sem a história de é, fulano e ciclano. Porque, infelizmente, hoje em dia o parto normal está sendo levado para o lado mais tenebroso. A dor, a agonia, o medo. E se a gente não falar sobre as nossas experiências, as pessoas não vão ter histórias e informação para decidirem por conta própria. Porque, aham, assim, quando eu escuto a sua opinião e eu levo em conta só a sua opinião, eu estou indo pela sua cabeça. Quando eu escuto a sua opinião, eu busco a opinião do meu médico, eu busco a opinião de outra pessoa, da minha mãe, busco a opinião de pessoas mais experientes, aí eu estou tomando a decisão por minha conta e risco. Entende? sim, com É certeza. igual quando você for escolher o seu curso. Às vezes alguém falou para você, faz pedagogia, faz letras. Qual que você fez? Pedagogia.
e aí você escolheu pedagogia. Teve pessoas que te orientou a fazer pedagogia. E teve pessoas que falou assim, não faz não dá dinheiro, não faz não, dá dor de cabeça. É verdade. Mas a gente tem que ouvir, tem que agradecer pelo conselho de quem a gente vê que é o nosso bem e tomar a nossa decisão por conta própria. Temos que pensar naquilo e decidir por conta. E se você fica com esse medo, não foi. Verdade. Então, eu gostaria que você começasse se apresentando. Fala como que é seu nome, do que você trabalha e por que a gente vai fazer esse vídeo em questão de você. Por que eu escolhi você? Tá. Vamos lá. Meu nome é Tainá de Araújo. Eu sou mãe da Lorena e estou grávida de 22 semanas da Helena. Sou casada e sou professora da rede pública. A Eliane me escolheu porque eu contei uma história, eu acredito que eu contei uma história complicada do meu parto e depois do meu pós-parto. E hoje, graças a Deus, está tudo bem e eu vou passar por tudo, estou passando pela gestação novamente, vou passar por um novo parto para relatar a minha experiência aqui. Posso começar? Assim, só vou pontuar que, de fato, eu te escolhi por causa disso. Estou muito grata por você estar aberta para divulgar para muitas pessoas, porque a gente sabe que a falta de conhecimento, as pessoas perecem por falta de conhecimento. E assim, verdade, por mais que o conhecimento às vezes assusta, ele é o melhor remédio. É melhor você saber que você tem, Deus me livre e guarde, um câncer e tratar, do que você não saber e morrer tendo câncer, sem ter tido uma chance de cuidar. E assim, me falaram que muitas coisas, muitas doenças, muitos problemas da gestação podem ser impedidos quando você sabe que pode acontecer. Então, a informação, é por isso que eu quero que você divulgue o que você tem de precioso, porque você é uma vencedora, você venceu essa dor e até aceitou fazer de novo, que agora tá vindo Helena aí. E tem muitas mamães que depois que passam por esse tipo de situação têm medo, muito medo. Sim. E aí eu vou começar com aquela perguntinha que eu te falei, que eu fiz um roteiro de perguntas pra gente facilitar, né? E aí eu vou deixar você falar do seu jeito, da sua maneira, só que eu vou fazer umas perguntinhas para dar um enfoque só, né, numa sequência, tá? Ótimo. Aí a primeira pergunta é para falar sobre a sua experiência do parto, de forma aberta, de forma clara, e especificando de fato como que você se sentiu, sem passar pano, sabe? Que elas falam, mas eu me senti bem, deu tudo certo. Tá, vamos lá. Meu parto estava previsto para o dia 14 de junho, né? Eu faria uma cesárea. Por que uma cesárea? Porque eu sempre tive receio do parto normal. Era um medo meu, assim, eu nunca quis pesquisar, nunca quis... na verdade, eu acho que vem um pouco do materno. A minha mãe, ela teve 2 cesáreas, a minha mãe não tinha dilatação. Então eu pensava assim na minha cabeça, bom, se a minha mãe é assim, eu vou ser também. Então eu vou direto para uma cesárea. E por incrível que pareça, no dia 28 de maio eu comecei a ter dilatação. Fui afastada do meu serviço para ficar de repouso até a data prevista do parto da Lorena, que era 14 de junho. Quando foi no dia 6 de junho, aí eu fiquei em repouso em casa, tudo bem, tudo tranquilo. Quando foi no dia 6 de junho, já à noite, a minha bolsa rompeu. E aí eu percebi no mesmo instante, assim, corri para o hospital, já era bem tarde da noite, né? Chamei minha família e tudo. Liguei para minha médica. Só lembrando que eu tinha um acompanhamento particular, então eu tinha uma médica para quem eu ligava, queria fazer minha cesárea e tudo mais. E então eu fui para Cândido Mariano. Aí eu cheguei dentro, ela falou assim, Tainá, vamos tentar parto normal, falta pouquinho, você já tá com 6 centímetros. Mas eu tinha aquele medo interno do parto normal. Eu falei assim, não, eu tenho medo, eu continuo tendo medo. E ela falou assim, não, então vamos dar continuidade, vamos para o seu cesárea. E aí eu me preparei, coloquei a roupa, tudo e entrei, né, para a sala de parto. Eu fui anestesiada, ela fez todos os procedimentos e tudo. E aí ela me cortou, né? E eu percebia que ela não tirava a Lorena logo. Tava demorando.
E aí essa demora passou a não ser normal, porque ela começou assim a forçar muito. Eu sentia a maca balançava, assim, o meu corpo balançava assim na maca. E ela não tirava a Lorena. E eu via que ela tentava, que o auxiliar dela tentava. E você começa a olhar o rosto das pessoas, você começa a perceber que elas estão desesperadas. E aí você começa a ficar desesperado, porque a cara do seu médico, ele não consegue esconder que ele está desesperado. E aí eles estavam filmando, eles pararam de filmar. E aí você vai percebendo que as coisas estão saindo do controle deles. E isso é muito desesperador, porque você não pode fazer nada, você tá anestesiada assistindo aquilo, né? É horrível. E aí essa demora foi se estendendo e demorando, e eu perguntava o que está acontecendo. E ela me respondeu que a Lorena estava encaixada e que eles não conseguiam tirar. Aí eu acredito que Deus iluminou a mente dela e ela chamou o plantonista da Cândido Mariano. Então, entenda, eu tinha uma médica particular e ela teve que ser humilde, né? E profissional a ponto de chamar o médico que estava de plantão para ajudar ela. E aí ele veio, ele era um homem, eu não lembro o rosto dele, assim, eu lembro que ele era muito, muito alto, assim. E eu acredito que por ele ser homem, na primeira que ele colocou a mão para tirar a Lorena, ele tirou. Só que ele tirou e já entregaram para os médicos e já correram com a Lorena para dentro. Então eu não ouvi a Lorena chorar. Eles não colocaram a Lorena do meu ladinho, assim como acontece nos partos, né? Não normais, mas parto normal, cesárea. O bebê nasce e ele vem, encosta na mãe, bonitinho. Não fizeram isso, correram com a Lorena para dentro. E aí eu já fiquei imaginando, né? Tô perdendo minha filha, né? Eu não escutei a Lorena chorar e não trouxeram ela para me ver. E aí eles começaram o procedimento de fechar a cirurgia. E eles falavam, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem com a Lorena, tá tudo bem, mas não trouxeram ela pra mim ver, então você entende que não tá tudo bem. E aí eu comecei a passar mal, eu vomitei na sala de parto, virei de lado, assim. Foi horrível, uma sensação, assim, de impotência que você não sabe explicar, foi horrível. E aí, passou-se algum tempo, eles trouxeram a Lorena de volta. Ela tava enroladinha, tava bem. Segundo eles não, ela estava bem, ela ficou bem, mas eu acredito que demorou muito, então eles precisavam ir examinar ela primeiro para depois trazê-la para mim. E aí eles me trouxeram a Lorena, né? Terminaram de fechar e tudo bem. Daí eu passei acho que 2 dias, né, na maternidade, se eu não me engano, depois de um parto cesárea. Passei 2 dias na maternidade, tudo bem, tudo tranquilo, assim, depois esses 2 dias na maternidade, né? Foi tudo na paz. A Lorena fez todos os exames, não tinha nada, olhinho, pezinho, não aconteceu nada. Porém, aí recebemos alta, fomos para casa. Quando a Lorena estava com 5 dias, ou 4, se eu não me engano, nós notamos que a Lorena começou a ficar um pouco amarelinha. E aí, os bebês, eles podem nascer ou podem ter icterícia depois, né? Então, aí levamos ela, retornamos com ela no pediatra, e ele fez o exame, olhou e falou assim, olha, eu não vou internar ela tá com icterícia, eu não vou internar ela, mas você vai sair daqui agora e vai passar na primeira farmácia que você vê, vai comprar uma fórmula e uma mamadeira. Passou a fórmula, aí ele ainda foi bem duro assim comigo, ele falou assim, a gente não tem tempo de você ficar tentando dar o peito. O que aconteceu? A Lorena não estava mamando o suficiente. Então, eu não tive leite suficiente, a Lorena não mamava o suficiente. Mas ela era um bebezinho muito bonzinho. Então, você passou esses 4 dias, a Lorena não chorava, não reclamava. Muito na paz, assim. A Lorena foi um bebê perfeito. Ela não me deu trabalho com cólica, chorando, nada. Então, eu achava que estava tudo bem. Nós só percebemos quando ela começou a ficar amarelinha mesmo. E aí saímos do pediatra, passamos na farmácia, compramos a fórmula e a mamadeira. Eu cheguei em casa, ele falou assim, você intercala. Você dá uma mamadeira agora, daqui 3 horas, você dá o peito. Aí depois mais não sei
quanto tempo você dá outra mamadeira, a fórmula, né? E isso eu comecei a fazer em casa. Então a gente começou a dar a mamadeira e intercalava com a fórmula. Passou-se 2 dias, a Lorena começou. Na verdade, demorou um pouco para ela apresentar melhora na icterícia dela. Aí passou um tempo, quando passou-se uns 2 dias, eu comecei a ter febre. E aí eu tive uma febre muito alta, liguei para minha doutora, ela falou assim, Tainá, você vai no hospital agora, fazer um exame de sangue, que a gente precisa ver o que está acontecendo. Então eu fui para o hospital, aí já não fui mais na Cândido Mariana, eu fui no Eucadre, e aí passei pela médica, fiz o exame de sangue, voltei para casa. O exame de sangue lá fica pronto em termo de 1 hora, e aí eu mandei o resultado para minha médica, ela ficou acompanhando. Quando o resultado saiu, ela falou assim, ela me ligou e falou, Tainá, você volta agora pro hospital, porque você vai ser internada. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu deitei na cama, eu chorava, chorava, chorava. Não, doutor, eu tomo o medicamento em casa, eu faço em casa, minha mãe tá aqui, né? Ela cuida de mim, nananã, como que eu vou voltar pro hospital? Minha filha tinha 6 dias. Ela falou assim, não tem como, você tem que voltar para o hospital agora. Eu catei uma mala, catei minhas coisas e voltei para o Eucadre, chorando, desesperada. Como que você deixa um recém-nascido, né, com 7 dias? Como eu não sabia ainda, eu não tinha falado com ela pessoalmente, eu não sabia quanto tempo ia demorar. Então eu pedi para minha mãe ficar com a Lorena, porque eu falei assim, provavelmente amanhã ou depois eu volto. Quando a minha médica chegou no hospital, aí começou a investigação de saber por que eu não expliquei. Ela olhou o meu exame e o meu PCR, que é o nível de infecção no sangue, ele estava altíssimo. Então eu tinha que ser internada na hora para começar antibiótico na veia, porque isso é muito grave. E aí eu voltei para o hospital, tudo, comecei a ser acompanhada. Ela falou assim, Tainá, é 5 dias. E aí, conforme eu fui internada, eu fui notando que eu fui ficando amarela, eu estava anêmica. Além de tudo, eu estava anêmica. E fiz vários exames e descobri que eu estava com infecção no útero. Então, uma infecção pós-parto, causada provavelmente pelo tempo que eu fiquei aberta, né? Como eu te falei, demoraram tirar a Lorena e nisso eu estava aberta, exposta. Então, aí eu fiquei 5 dias no hospital, tratando essa infecção, tomando ferro na veia, tratando a anemia também. E a Lorena ficou em casa. Por que a Lorena ficou em casa? Porque na época nós estávamos na pandemia, já tinha falado antes, né? E o Eucadre, ele tratava Covid. Então eu estava na maternidade do Eucadre, mas eu optei por não levar a Lorena, porque ela era um recém-nascido e eu acho que ela estaria melhor em casa do que no hospital, suscetível a pegar o Covid, né? Convivendo ali com enfermeiras, médicos que passavam pelo hospital inteiro. Então eu fiquei internada, acho que foram os 5 piores dias da minha vida. Quando a gente é mãe, a gente não prevê que você vai precisar deixar seu filho com 7 dias. E por mais que ele estava com a minha mãe, que é a pessoa que eu mais confio na vida, é aquela sensação, né, de impotência, sabe? Assim, é como se Deus estivesse mostrando que a todo tempo eu pensava, né, que quem estava no controle era Ele, né? O que nós somos? Eu planejei toda a vida da Lorena, o quarto da Lorena. A gente, mãe de primeira viagem, a gente cria muita expectativa, fica muito empolgado, né? É tudo muito novo, muito mágico. E eu ali me via com a minha filha com 7 dias na casa da minha mãe, sabe? Longe de mim, sendo cuidada pela minha mãe, pela minha irmã, pelo meu pai, né? Então, é um sentimento, assim, indescritível. Foi Duas só vezes, Deus mesmo para me força. duas Oi? vezes se sentindo impotente 2 vezes. No parto 2 e vezes. no pós-parto. E aí é só Deus mesmo para dar força e tinha uma das suas perguntas que falava assim, de onde você tirou força? E eu fiquei pensando nisso, foi Deus, mas assim, eu olhava para a foto dela, todo dia minha mãe mandava foto, vídeo, eu olhava para a foto dela e tipo, a vontade de sair dali para ficar perto dela logo era surreal, assim, sabe? Então Deus te dá força, mas a força que os nossos filhos, eles dão pra gente é incrível.
É incrível. Você vai conhecer isso, assim, é surreal a força que os nossos filhos nos dão. Não só nesses momentos, mas para tudo na vida, sabe? Os nossos E filhos, saber que eles precisam da gente. eles são o gás. Isso, porque eles precisam da gente. E aí, continuando, com 5 dias eu tive alta, né? E aí eu fui para casa, e aí quando eu, nossa, vi a Lorena, tudo. Quando eu fui tentar amamentar a Lorena de novo, a Lorena fez ânsia. Ânsia mesmo, assim, fez bem assim. Então, aí eu, nossa. E eu já tinha pouco leite. Fui internada, passei aquele maior estresse, aquela tristeza, porque a tristeza que a gente sente, assim, é enorme também, né? Já não tive um parto fácil, depois fui internada. Então, aí ela fez ânsia do peito. Nossa, eu chorava. E aí a minha médica, a pediatra da Lorena, recomendou que eu ficasse dando na mamadeira. Então eu tirava leite na bombinha e dava na mamadeira. O pouco que saía do peito eu dava. E eu fiz isso até 4 meses da Lorena. Tirava o leite na bombinha e dava na mamadeirinha, porque ela já não aceitava pegar o peito. E aí foi mais uma frustração, porque a gente fala muito sobre amamentar, né? Sobre amamentar a criança até 2 anos, amamentar até quando estiver comendo, nananã. E quando você não consegue, né? Que você não faz porque você não quer, você não fez porque você não conseguiu, você não tinha leite suficiente, não deu, né? Então, eu sentia muita falta disso, sabe? E eu fiz tudo que as pessoas pensam. Ah, você comeu canjica? Eu comi canjica, eu comi tudo que fala que dá leite. Eu tomei um remédio para dar leite, tudo. E não tive leite. Meu leite foi muito pouco. E depois a Lorena não quis mais o peito. Então, amém. O que eu acho que me ajudou muito foi, na minha fase de grávida, eu nunca fiquei assistindo muita coisa sobre. Eu não assistia sobre o parto, eu não assistia as coisas sobre a amamentação. Eu procurava não assistir, eu queria que as coisas acontecessem naturalmente. Porque a gente sabe que cada bebê é único, cada parto é único, né? Cada criança é de um jeito e cada mãe também. Então, eu acredito que isso, nessa hora, me ajudou muito, porque eu não criei muito. Eu queria amamentar a Lorena, queria, né? É um sonho. As pessoas falam, é o vínculo, você cria vínculo. Isso vinha na minha cabeça direto. Como é que eu vou criar vínculo se essa menina não quer mamar em mim, né? Mas você cria vínculo através de outras coisas, né? Nós não deixamos de criar vínculo por causa disso. E outra coisa, a questão da saúde. A todo momento eu pensava, nossa, eu vou criar uma filha que vai viver doente. Não mamou no peito, não mama fórmula. Vai viver doente, vai viver no hospital. Muito pelo contrário. A Lorena foi uma criança muito saudável, muito mesmo, assim. Ela me deu o trabalho de começar a ficar doente quando ela foi para a escola. E aí a gente sabe que toda criança fica doente quando vai para a escola, que isso é absolutamente normal. Então, foi mais uma coisa que eu nunca vi na internet, sabe? Eu nunca vi na internet nenhuma mãe falando assim, olha, eu não consegui amamentar, meu filho mamou fórmula, mas é um filho saudável, tá tudo bem, a gente tem vínculo. Muito pelo contrário, você só vê isso mesmo, né? Que amamentar é bom, amamentar é saudável, que amamentar cria o vínculo. E eu não tive isso, sabe? Eu não porque eu não quis, porque eu não consegui. Então, você sente muita falta disso. Você sente muita falta. Aí as pessoas perguntam, você amamentou? E eu, não. Hoje eu falo rindo, né? Mas na época foi outro sofrimento pra gente. Pra gente não, pra mim, eu acho. Porque a Lorena, ele é um bebê. Então ele aceita tudo que você oferece, né? E com muito amor. Igual a mamadeira pra ela foi melhor. Então eu tive que aceitar isso com amor. A mamadeira foi a escolha dela. É igual as pessoas falam, ai, preciso desmamar e eu já ofereci 5 mamadeiras pro meu filho. A Lorena era tão boazinha que ela aceitou a primeira mamadeira, a primeira chupeta. Ela foi um bebê muito bonzinho, assim, muito tranquilo. Então, amém, né? Amém. E tá tudo bem, apesar disso, né? Ah, isso é ótimo. Assim, porque que eu gosto e agradeço a sua disposição em falar sobre isso, porque mexe, né? Trazer memória de coisas que foram tristes. Você se sentiu desamparado, se sentiu impotente.
Só que assim, quando a gente fala, a gente expõe, a gente, além de ajudar a nós mesmos, que é soltando isso, a gente ajuda outras pessoas a enfrentarem esse tipo de dificuldade. Porque, por exemplo, eu sou uma mamãe de primeira viagem. Para mim, a gestação está sendo um sonho. Eu estou tendo tudo facilitado, eu estou tendo uma gestação tranquila, não estou tendo dificuldade. Só que existe a questão a gestação tem 9 meses, eu estou na metade dela. Então tem muita coisa para acontecer. Às vezes eu converso com a Elisa e eu falo assim, Elisa, ó, a gente vai ter que ser forte, porque pode ser que venha alguns probleminhas e a mamãe vai contar com você para a gente conseguir enfrentar isso, porque vai ser só eu e você. E aí, é claro que a gente confia em Deus, a gente entrega diante de Deus, mas assim, Deus fez a gente aqui na Terra para a gente enfrentar os desafios da Terra, para a gente dominar sobre as coisas da Terra. E se a gente ficar deixando tudo na mão de Deus, o que a gente vai fazer? Nada, vai ficar esperando. E isso não é o certo. Muitas pessoas olham dessa forma, eu vou orar e vai dar tudo certo. Não. Deus deu capacidade para homens, para ser médicos. Deus deu capacidade para pessoas como você passar por esse tipo de situação e divulgar para outras pessoas. Isso ajuda muito. Tipo assim, depois eu vou te mostrar alguns comentários que eu tenho certeza que vai aparecer. De mamães agradecendo a sua disponibilidade em contar. Porque, por exemplo, eu já estou agradecendo. Para mim é muito bom você contar isso. Por quê? O que passa na minha cabeça? Eu vou lá, vou ganhar neném e vai ser maravilhoso. Vai vendo. Vai vendo. Eu que não vou pegar a informação, não. A amamentação. O tanto de gente que fala para mim, pesquisa sobre amamentação, vê pessoas falando sobre amamentação. Porque a amamentação parece que é algo assim, eu vou dar o peito pro neném, ele vai pegar o peito, vai mamar e vai ser surreal. Não. Como um de mágica, né? Diferente. E assim, isso. Eu aprendi isso no meu casamento, porque quando eu sonhava em casar na igreja, eu casei de véu e grinalda, eu falava assim, eu vou entrar de véu e grinalda. Só que eu não sabia que tinha que ter buffet, eu não sabia que tinha que organizar o local, eu não sabia que é dinheiro, eu não sabia que é dinheiro. Tá entendendo? O que acontece é que se a gente não tem informação dos lados bons e ruins, a gente fica só para um lado. E só um lado é negativo. Porque, por exemplo, o Deus me livre e guarde, acontece do meu parto. Eu vou falar depois sobre ele quando eu tiver, né? Mas no meu parto acontece coisas difíceis. Pô, mas eu achei que ia ser tudo bom, eu achei que ia dar tudo certo. Não. Hoje eu sei que pode ter complicações, hoje eu sei que pode ter dificuldades. Eu já alertei meu marido, já conversei sobre isso. E assim, eu estou me preparando para isso. Vou ficar pronta? Impossível. Posso pegar a informação com você, com a minha amiga que mandou mensagem, com a outra amiga, com a minha mãe, com o fulano, várias pessoas. A gente não vai estar pronto. Nunca. Você passou por essa situação com a Lorena. Com a Helena vai ser completamente diferente. E só assim, lembrando, eu passei... Ai, só um pouquinho que eu me perdi no assunto. Grávida é assim, né? Aí, o meu esposo, ele falou assim, ele queria contratar foto, vídeo pro parto. Eu falei, que tudo? Nem pensar. Não, eu não quero. Eu falei, eu não quero. Eu não quero. Você lembra do meu parto? Eu não quero. No máximo você, assim, com o seu celular. Porque é o medo que a gente fica. E um testemunho sobre o meu medo. Eu recebi esse ano, começo do ano, uma promessa de que eu teria outro filho. E aí, quando foi agora no final do ano, antes de eu descobrir a gestação da Helena, eu estava no culto e a irmã começou a cantar aquele hino Novidade, da Sara Farias. Eu não vou cantar porque eu não sou cantora. Começou a cantar aquele hino no final do vídeo. Colocar a Lorena para cantar no final do vídeo. Ela começou a cantar aquele hino Novidade e ela veio falar comigo assim no meio do hino. E quando ela pegou na minha mão assim e continuou o hino, né, que estava chegando uma novidade de Deus para minha vida, eu já sabia que era um bebê. Eu já sabia, eu falei amém, amém, eu já sabia que era um bebê. E aí ela saiu, mas ela voltou e falou assim que não era para eu ter medo. Ela falou assim, Deus está te falando que ele não é para você ter medo, que ele está cuidando de tudo. E aí
eu entendi perfeitamente na hora. É o medo do que vai acontecer. Igual, quem passa por isso, sai de lá falando, eu nunca mais quero ser mãe. Foi o que eu falei há muito tempo. Foi o que eu falei durante muito tempo. Igual eu falo para as pessoas hoje, eu não tenho quase nada para Helena, porque eu saí dando tudo que era da Lorena. Eu dei, eu vendi, é, eu dei fim, assim, eu guardei pouquíssimas coisas da Lorena, porque no meu íntimo eu já não queria ter filhos, porque para mim foi um sofrimento absurdo, assim. Eu não fiz acompanhamento psicológico, não passei por nenhum, mas eu tenho certeza que eu tive uma depressão pós-parto, porque tudo que eu passei, assim, foi muito para mim. Eu tenho certeza que quem me tirou disso foi a própria Lorena, e foi Deus, foi o amor de mãe mesmo que me tirou disso. E eu saí desfazendo de tudo que era da Lorena. Então, assim, não tinha mais nada para beber, porque não era meu projeto ter outro filho, mas foi o Senhor que falou comigo. Então, se o Senhor falou comigo, se Ele me fez uma promessa, se Ele falou que não era para eu ter medo, é porque não é para eu ter medo, porque agora vai ser tudo diferente. Então, eu tô crendo nisso, assim, eu sei que o Senhor vai estar comigo e com a Helena e naquele momento. E você falou uma coisa muito importante, assim, a gente precisa se informar, a gente precisa buscar pessoas informadas, igual eu estava procurando médicos agora, né? E eu passei por um médico na última segunda-feira e eu falei assim, vai ser ele, eu quero ele, Dr. Adonis. Porque ele foi o primeiro médico que se preocupou com o que aconteceu no meu parto. Então, ele foi um médico que teve um olhar atento, ele falou assim para mim, isso que você teve é muito sério, uma infecção no útero pode levar aquela infecção generalizada e matar uma mãe muito rápido. Isso é muito sério. Ele falou assim, então a gente vai te internar uma semana antes da data prevista do parto. Essa criança precisa nascer uma semana antes. E antes de eu fazer a cesárea, antes de acontecer a cesárea, você vai tomar antibiótico na veia para já ir combatendo, né, as possíveis infecções. Então, eu senti que foi Deus que preparou também, porque dos médicos que eu passei, ele foi o primeiro médico que deu atenção para o que tinha acontecido, que, igual ele falou, ele vou colocar aqui que seu parto é de risco, e colocou lá. Então, foi o médico que deu atenção para o que tinha acontecido lá no parto da Lorena. Foi o que me trouxe mais confiança até agora, né, de todos que eu passei. E é Eu vou isso. aproveitar esse gancho que você soltou e falar uma coisa importante. Às vezes, a gente considera importante a pessoa que se informa, mas não sabe a importância da informação na nossa vida. Assim, igual você falou que você gostou dele, pelo fato dele se informar sobre o seu outro parto. E isso foi o que mais mexeu com você deixou bem claro. E aí as pessoas gostam disso. É claro que a gente gosta de pessoa que se informa sobre as coisas que nós vivemos, mas quando é a nossa vez de se informar, a gente pode ser barrado pelo medo, por traumas, por dificuldades. E assim, na minha vida eu já tive momentos assim. Hoje eu tô liberta disso, né? Hoje você veio perguntando um monte de coisa. Só que assim, no começo eu tinha medo. Era terrível para mim perguntar para pessoas sobre situações, porque eu era muito fechada nessa área, assim. E aí, conforme foi passando as pessoas sobre a minha vida, o meu crescimento espiritual, meu crescimento, meu amadurecimento, eu entendi o quanto a informação é importante. E o quanto que se eu buscar informar-me sobre diversas coisas, isso mexeria comigo de uma forma a crescer mais rápido. Porque, por exemplo, se você sabe como plantar uma árvore, você vai dar vida para ela com mais facilidade. Se você não sabe plantar uma árvore, você vai colocar a semente no chão do jeito que você acha que é, e às vezes ela vai morrer, porque você não teve informação. E as pessoas, elas hoje estão tão corridas, é que a tecnologia facilitou tudo, né? Eu tô falando com você tá em outro local, distante de mim, tá chovendo, e a gente tá se comunicando. E comunicando com essas pessoas que estão aqui nos assistindo. Sejam muito bem-vindos novamente. E se não fosse a tecnologia, a gente não teria isso. Só que também tem a dificuldade de... Nós somos analfabetos digitais. Nós temos muito que aprender sobre isso para não gerar problemas. Igual, eu tenho facilidade de ter diversas informações, mas se eu tô pegando informação no lugar errado, se eu tô pegando de pessoas por aí aleatórias, se eu tô vivendo uma vida tão corrida que eu não dou atenção de fato para a informação, só para distração.
que é o que acontece muito, ficar vendo Reels, vendo TikTok. E assim, a nossa live, ela é brutalmente informativa. Porque eu quero que as pessoas vejam que há o lado ruim da gestação, que pode acontecer com diversas mães, de formas diferentes, e com diversos nenéns, e é necessário que as pessoas saibam, tanto da parte ruim, quanto da parte boa. A nossa live foi divulgada com uma foto sua com a Lorena, para mostrar o quanto ela hoje é forte, saudável, linda, e estava sorrindo pra caramba na foto. Isso foi proposital, porque eu queria mostrar que você venceu. Mas, infelizmente, sim, e nós tem estamos mais numa era, né? Só para finalizar, nós estamos numa era que a internet ela te traz muita coisa bonita. Por exemplo, na época da gravidez da Lorena, foi a época da gravidez da Virgínia. Aquela filha mais velha dela nasceu na mesma época que a minha filha. Então, assim, a gente se compara muito. A gente acha que o nosso parto vai ser perfeito, igual ao parto da Virgínia. O nosso corpo vai voltar ao normal, perfeito, igual ao da Virgínia. Eu não caí na besteira de fazer isso, mas eu sei que as pessoas fazem. E fazem com a gente, tipo, me compararam com a Virgínia. Então, nada disso, nada daquilo é real. É real para quem tem dinheiro e para quem tem aquela realidade. Talvez para nós não seja tão real assim. Hoje eu estava assistindo uma parte do parto da VTube e você vê ali uma mãe sem maquiagem, sem nada no rosto, passando por uma situação de dificuldade real também, porque o filho dela nasceu, os pulmões parece que não estavam funcionando tão bem, ele precisava ir para UTI. E ela ali, você via no vídeo aquela angústia de mãe também, que acabou de nascer, que aquela criança não está tão bem. Então, assim, nós estamos numa era que nem todo mundo expõe o que está acontecendo de verdade, igual a VTube expôs agora, com o bebê dela, né? A gente está numa era de Virgínia, que tudo parece ser muito perfeito, tudo é deslumbrante, tudo é maravilhoso. E nem sempre é assim. Então, para quem é mãe de primeira viagem ou de segunda, igual eu, né? Não se baseia na internet. Não se baseia na internet porque tem vida ali que não é vida real, né? As pessoas postam o que elas querem que seja visto. É igual sobre... Depois você está criando os filhos e aí vem uma nova dificuldade, né? Se o filho faz birra ou não, se o filho é perfeito ou não. Aí você fica se comparando com aquelas crianças na internet, com aquela que as outras pessoas postam. Gente, eles postam o que eles querem que seja visto. Né? Eles não vão postar o filho fazendo birra porque é feio. Então não é que o filho não faz birra, o filho faz birra, mas eles não vão postar porque eles não querem. Então, assim, numa época de influencers, né, igual a gente está tendo agora, o fato de você não basear a sua vida na vida das pessoas que você está vendo na internet é o mais importante, né? E você tá ciente de que só Deus sabe como vai ser o seu parto, sua amamentação, e depois, né? E o pós-parto. Só o Senhor sabe mesmo, e só Ele para cuidar de cada um de nós. E não ficar esperando que seja tudo perfeito, como a gente vê e assiste, né? E uma coisa, assim, para pontuar nessa área, é a questão do algoritmo mesmo. As pessoas buscam felicidade na internet porque é algo muito fácil. A gente clica no botão e consegue felicidade. É uma alegria, assim, espontânea, uma alegria fácil, sem muita dificuldade, e acaba que a facilidade dessa alegria atrai o algoritmo, e o algoritmo atrai coisas que te deixam alegres. As pessoas não entram na internet para pesquisar coisas ruins. Então, querendo ou não, esses vídeos mais realistas como o nosso, eles são jogados lá embaixo. Porque o algoritmo está entregando aquilo que a pessoa quer. No meu Instagram, desde quando eu profetizei que eu ia ser mãe, isso tem 1 ano que a gente está tentando gerar um neném. E aí, o Instagram me entrega coisas maravilhosas sobre gestação. O que mudou na minha cabeça foi conversar com pessoas como você, que passaram por situações. Uma amiga veio e me chamou, contou o testemunho dela. Eu falei, Diana, eu estou te contando porque eu não quero que você passe por isso sem saber da possibilidade de acontecer. Eu quero que, assim como eu, não tive informação sobre isso, eu quero que você tenha. Porque pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas você sabendo, você vai ter uma informação da possibilidade e pode se preparar
não para ficar pronta, mas preparar para ter uma noção. Encontrar um pouco mais de força, sabendo que isso pode acontecer, entende? E, assim, nessa história sua, em tudo que você viveu, teve um ponto, assim, que você fala assim, isso foi o que mais mexeu comigo? Que mais mexeu comigo? Eu acho que foi o fato de quando eu fui internada. Quando eu fui internada, que eu tive que ficar longe da Lorena. Porque quando eu fui internada, a minha médica, ela não me falou igual esse médico que eu fui agora. Falou assim, olha, isso é gravíssimo. Ele falou assim comigo, né? Essa infecção, ela pode ir para a sua corrente sanguínea e a mãe pode vir a óbito muito rápido. A minha médica não me falou isso. Mas hoje, processando, assim, a forma com que ela falou assim, volta agora para o hospital. Arruma suas coisas, volta agora para o hospital. Então, a forma com que ela falou, hoje eu entendo que ela estava realmente preocupada, porque era uma coisa muito séria. E aí, lá no hospital, ela cuidava de mim, mas em momento nenhum ela chegou em mim e falou assim, olha, isso é muito grave, sabe? Vamos entrar com antibiótico agora, porque isso pode causar isso, isso e isso. Ela nunca falou isso, ela nunca falou com essas palavras. Mas Foi eu senti um transparente. medo. Ela não foi tão transparente, ela foi assim, sucinta. Você tá com uma infecção no útero, nós vamos tratar com antibiótico, você não pode ir para casa porque tem que ser na veia. Então, assim, em momento nenhum ela foi tão realista quanto esse médico foi agora. Eu imagino que Aí por que tá conta da minha fragilidade. a questão da personalidade da pessoa, aquela pessoa mais protetora, que não quer te deixar desesperada, que não quer te deixar... Isso, e por que quer conta cuidar da do minha seu emocional. fragilidade, né? Porque talvez se ela fosse tão realista ali naquele momento, eu ficaria mais nervosa, mais ansiosa, mais triste. Então, aí eu fui internada e o fato de estar longe da Lorena e não saber se você volta. Porque passa muitos Aham. meses na sua cabeça. Passa medo de Sim. morrer. Eu tinha medo de morrer. Tinha muito medo de morrer. Porque uma cesárea é simples, não é simples. Uma cesárea é uma cirurgia muito séria. Então, já ocorreu várias situações da mãe morrer pós-parto. Já aconteceu. Então, isso passava pela minha cabeça. E o meu maior medo era de partir dali e deixar a Lorena. Porque ali já não era mais só eu. Eu tinha dado Alguém a que vida a uma dependia. criança. Tinha alguém que eu tinha que Alguém que cuidar, tinha alguém me esperando lá fora. Então, foi o momento mais desesperador, assim. A amamentação não foi nada perto disso, assim. Ai, tudo bem, ela recusou meu peito, mas a gente tá aqui, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. O pior momento mesmo foi a internação depois que ela nasceu. o medo de deixar ela. Isso. E assim, você comentou no começo do vídeo, só que eu gostaria que você comentasse melhorzinho por que você não queria falar pra mim. Eu te perguntei e eu falei, nossa, será que você se sente bem de falar nisso? E você falou, não, eu me sinto, eu tô tranquila quanto a isso, eu só me preocupo com você. É porque, assim, geralmente as pessoas falam muitas bobeiras para mulheres grávidas, né? Então, assim, você teve uma dor de barriga. Vai no hospital, porque isso aí é sério, viu? Fulana morreu com... Sabe, assim, as pessoas sem noção, que não poupa a grávida de ouvir bobeira. Eu me sinto à vontade para falar sobre isso. Só que quando a pessoa está gestante, eu não queria gerar uma preocupação no coração dela. Então, por exemplo, você está gestante. Eu não queria gerar uma preocupação no seu coração. De, ai meu Deus, vai que acontece igual dela. Né? Ai, aconteceu assim porque foi uma cesárea. Ai, aconteceu assim porque foi desse jeito. Então, é mais o sentimento de poupar você, gestante, do que eu passei. Porque pode gerar uma preocupação no seu coração, né? Igual pelo que eu entendi, você está muito resolvida e você está buscando informações sobre para você ser informado, para você estar informada na hora. E isso é muito bacana. Mas existem mamães que se desesperam, infelizmente se desesperam com tudo que houve, né? Então é mais uma forma de poupar mesmo. Eu não sabia como você se sentiria de ouvir isso. Foi por isso que eu quis evitar.
E aqui eu deixo minha gratidão por você estar disposta a falar sobre isso. Me ajudou muito. Imagina. Eu falo assim, infelizmente, pessoas com medo, pessoas ruins, pessoas que vão se sentir mal, sempre vai existir. Pessoas que vão se sentir bem com a sua história. Só que a gente está a fim de atingir aquelas que vão se sentir bem. Se acontecer de alguma mãezinha se sentir mal ou algo do tipo, acontece que primeiro elas nem vão pesquisar vídeo desse tipo. O nosso vídeo tem um título bem específico, que não é dito durante a gestação. E uma mãezinha que já tem medo, ela vai pular o nosso vídeo. E se a pessoa, ela... Oi, meu amor, meu marido entrou. Se você faz algo já evidente, incisivo, que a gente está falando especificamente sobre problemas que você viveu durante a gestação, e a pessoa entra no nosso vídeo, ela já está disposta e aberta para esse tipo de informação. E se é uma pessoa que tem medo, ela já passa direto. Para que eu vou assistir isso? Por exemplo, na minha casa eu não deixo tocar jornal. Não passa jornal na minha casa. Porque eu acho informações úteis para o meu cotidiano, informações que eu não preciso saber. O que eu quero saber, eu pesquiso diretamente. Eu quero saber sobre economia, finanças, que é um assunto que me interessa muito. Eu quero saber sobre minha gestação, eu pesquiso na internet. Aleatório, receber informação na minha casa, eu proíbo. Eu conversei com meu marido, a gente entrou no consenso de que eu não deixo jornal ligado na minha casa. Ah, você precisa se informar. Sim, eu preciso me informar sobre aquilo que interessa e vai mudar o meu cotidiano. Aquilo que eu posso influenciar e ser influenciada. Não o acidente que teve ali na esquina da Zaran, isso não vai mudar em nada na minha vida. A menos que seja com alguém que eu conheça, mas se for com alguém que eu conheça, a informação vai chegar até mim. Entende? É uma questão de você estar disposta a falar com as pessoas que precisam, entendendo que as pessoas que não precisam vão passar direto. Assim como eu faço com o jornal. Eu passo direto. Essa busca por informação me ajudou em tanta coisa, inclusive no meu casamento. Porque casamento, você é casada, você sabe que tem atritos, tem problemas, tem discussões. Eu vou postar só coisa boa, não sou besta. Vou postar as nossas brigas. Vou postar os nossos problemas para alguém meter o bedelho. Claro que não. Eu não quero ninguém se metendo na minha vida conjugal. Só que eu posto minhas coisas boas do casamento, mas também comento nos meus vídeos que existem situações que a gente enfrenta. Só que eu não vou ficar divulgando minha vida para as pessoas nesse ponto. Ó, meu marido tá fazendo uma pergunta para você. Vamos ver se você sabe responder essa pergunta aí. Lê aí no comentário. Como lidar com o emocional da mulher nessa situação? Olha, muita paciência para você, marido. Paciência. Paciência, porque é um misto de sentimentos, né? E se você não tá bem amparado, as coisas acabam que não fluem, não ajudam, né? Então, paciência. Meu marido respondeu muita. Seja bem-vindo, marido da Tainá. Eu acho que acima da paciência, a gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que confiar em Deus, porque se não for Ele, nessas situações, assim, igual eu te falei, eu tenho certeza que eu passei por uma depressão, eu pensei em muita bobeira, muita. Tentou matar seu marido? Não. Eu pensei em muita bobeira, assim, muita coisa ruim, sabe? E se não é o Senhor mesmo para guardar a vida da gente e a nossa cabeça e nossos filhos, as coisas se tornam cada vez mais difíceis. Ele acalma o nosso coração, né? Quando a gente deposita confiança nele, ele traz paz. Hoje eu acordei querendo matar meu marido. Isso eu posso abrir? E não tinha sentido. Eu simplesmente acordei querendo matar ele. Aí ele falou, o problema sou eu. Eu falei, não, o problema sou eu. Eu estou estressado, quero ficar quietinha. Não é fácil. Bem isso. Mas assim, vamos continuar as perguntas para não perder o foco. A gente tem muita coisa para falar. Você teve apoio da sua mãe, que você comenta muito. Quem mais te apoiou, assim, que você fala assim, fulano, ciclano, beltrano? E quando que você fala que você não se sentiu acolhida?
Você fala além da minha mãe, quem foi que me ajudou? Aham. Olha, os meus pais e a minha irmã foram fundamentais, mas eu também tinha uma amiga, eu acho que assim, nós somos cercados de amigos, né? Mas sempre tem alguém que são os mais próximos. Então eu tenho uma amiga, inclusive ela é a madrinha da Lorena, então sempre foi ela assim que esteve perto e esteve comigo a todo momento, me ajudou muito, foi no hospital, cuidou da Lorena, em várias situações, e a minha família. Minha família é uma família muito unida, uma família de oração. Eu tenho, além da minha mãe e das minhas tias, eu tenho mães na fé, que são outras pessoas que não são da minha família, mas que eu considero. Então, eu acredito que uma junção de todas essas pessoas, as que estavam comigo, as que foram no hospital, as que cuidaram de mim e as que estavam só mais distante intercedendo. Então, eu acredito que foram todas elas. A minha família foi a que esteve mais próxima, mas esse restante de irmãs e de mães na fé que a gente vai adquirindo ao longo da caminhada foram fundamentais. E eu concordo com você em vista de que eu ainda não passei por isso, né? Mas teve vários momentos da minha vida que eu pude contar com muita pessoa, graças a Deus. Assim, em vista daquelas pessoas que a gente não pode contar, que acontece, isso é só um filtro. É um filtro daquilo que a gente de fato precisa saber. Eu tenho a certeza e a convicção de que a gente reconhece as pessoas que a gente precisa ter ao nosso lado quando a gente está passando por esse tipo de situação. Por isso que eu deixei essa pergunta como algo muito importante. O meu marido está querendo participar ao vivo da live, eu vou chamar ele aqui no link. Ele está querendo fazer uma pergunta porque ele é muito piadista. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. No dia do parto, essa não estava no script, tá? No dia do parto, o seu marido, ele esteve do seu lado? Olha, só para explicar, né? Igual você falou assim, você tentou matar seu marido. O pai da Lorena, o pai da Lorena não é o meu marido de hoje. A gente se separou, a Lorena tinha 3 meses. Então, eu acredito que você imagina o caos, né? Então, ele estava comigo, sim. Ele estava presente, ele estava comigo em todos os momentos. Mas de corpo presente, assim, sabe? Eu acredito que não com muita ajuda. Por exemplo... Falando que você se sentiu à vontade, tá? Eu fiz essa pergunta fora do script, me desculpa. Tá, não tem problema. Que você se sentia à vontade, tá? Então, sim, sim, ele estava presente. Mas igual você falou, como ajudar depois? Esse como ajudar depois foi o que me faltou. Igual, teve muitos momentos que eu não me senti acolhida. Então, eu saí uma semana do hospital, na outra semana ele voltou a trabalhar e viajar, e eu estava sozinha. Então, em vários momentos assim, quem não me acolheu foi ele. E aí acabou que, com 3 meses da Lorena, a gente se separou. Então, acho que foi o estopim para o fim. Foi essa falta de estar junto dele comigo. O que aconteceu eu perguntei porque tem a caminhada do pré-parto, né? Que às vezes as mamães fazem para ajudar na dilatação. E eu fui na Santa Casa e acompanhei uma mãezinha tendo essa caminhada. E ela tava quase matando o marido dela, porque ele tava tentando ajudar e ela tava com dor e não tava resolvendo. E aí, o meu marido, ele é muito piadista. Ele gosta de achar graça em tudo. Quando eu tô com TPM, o pau come. Mas eu tô aprendendo a lidar com ele. E quando acontece o parto, ele tá perguntando porque ele quer me ajudar, mesmo sendo piadista. Então, ele também gosta de informação. Olha, eu acho que depende da mãe. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, se eu tô com dor, se eu tô brava e ficam fazendo piada, pra mim vai ficar pior. Eu vou sentir que não tá ajudando, entendeu? Então depende de você. Se você se sente bem. Conheço quem se sente ajudada nesse momento. Hã?
Eu queria conhecer quem se sente ajudado escutando piada quando tá com dor. Então, né, é uma situação assim que você não consegue, você fica muito nervosa. Você com dor, você fica muito nervosa. Então, se o meu ficasse com piada, com certeza eu iria ficar muito brava e ele não estaria ajudando. Aham. Então, é uma situação a ser conversada, porque eu acho que não é bom, sabe? É igual eu já mandei pra ele, eu vi no Instagram uma lista. Não fique no Aham. celular, né? Não fique dando informações pra família. Porque, querendo ou não, primeiro, não fique no celular. Não fique, fica ali do lado, prestando Manda essa atenção, lista né? pra mim, por favor. Se vou falar pra ele procurar. Não fique dando informações para a família, porque querendo ou não, se você for ficar parando para atualizar a sua família do que está acontecendo, você está perdendo alguma informação dali. Então, foca naquele momento junto, depois você avisa a família. A família precisa entender que vocês dois estão lá dentro e que vai ficar tudo bem, sabe? É igual depois que nasce. Vocês precisam ter um momento ali de vocês. Então, eu acho que dá uma segurada assim para a família. A família ela pode esperar um pouquinho, tipo, nasceu, tá tudo bem, mas dá uma segurada, né? Boa Eu acho dica. que o celular, no meu caso, é o mais importante. Essa habilidade não ajuda muito. Com certeza Vou não falar pro ajuda. A médico PM, no bloquear o caso. celular na entrada. Porque o celular acaba que ele distrai, né? Então, se você precisa de uma pessoa com você, como é que a pessoa vai estar com você se ela está no celular? Então, é uma dica. Olha, são informações que a gente nem imagina. A minha amiga mesmo mandou o marido dela embora, falou: some daqui, eu não quero saber de você. Você está perguntando se eu tô com dor? Eu tô gerando, tá saindo uma criança de dentro de mim, de um espaço minúsculo, e você vem falar para mim se eu tô com dor? Some daqui. Igual assim, as pessoas podem pensar, mas a Tainá não sentiu dor. Eu senti dor, gente. Eu não tive um parto normal porque eu tava com medo. Mas a minha bolsa estourou e eu comecei a ter contração. E a dor é a contração. Então eu senti muita dor. Eu sentia dor de um parto normal. Eu só não queria mesmo. Então eu comecei a ter contração, tive uma atrás da outra no caminho pro hospital. No hospital, quando eu cheguei no hospital, ainda tava tendo. Então eu senti dor, né? Eu tive quase um parto normal. Então, com certeza, não ajuda, né? É bom você estar ali, segurar na mão, às vezes nem falar nada. Às vezes só o fato de estar ali e estar cuidando tudo, porque eu acho que a grávida ela fica muito vulnerável. Vulnerável como? Vulnerável de pensamento, vulnerável de tomar atitude. Então, se o médico... Essas situações que acontecem, assim, de o médico falar pra... Não tá na hora, volta pra casa. Cara, seja o marido que briga. Não, examina, sabe? Examina. Não tá tudo bem, ela tá com dor, não vou voltar pra casa. Seja aquela pessoa que tá ali, que tá preocupada, sabe? Porque a grávida, muitas vezes, ela não tá processando tudo isso. Ela tá ali só aceitando o que falam pra ela. Então, seja aquela pessoa que não vai olhar, vai examinar, não, ela tá com dor, olha aí o que tá acontecendo, sabe? Seja aquela pessoa que se impõe, que tá ali pra proteger e pra cuidar da mãe e do bebê que tá vindo. Muito legal essas dicas. E assim, tem coisas que você sabe no momento, né? Como que vai ser. Hoje eu sou uma pessoa que me imponho. Se eu vejo que a situação não tá legal para mim, eu me imponho, mas na situação que eu vou estar no dia do parto, eu não sei como que vai acontecer. É igual uma vez me perguntaram assim: ah, como que você reagiria no assalto? Essas conversas aleatórias. Eu falei assim: olha, eu não Aham. faço a menor ideia, só vou saber se acontecer. Eu deduzo que talvez eu faça isso. Mas na hora que você descobre. E assim, positivamente, uma semana depois aconteceu um assalto comigo e eu descobri. Eu entreguei o celular, fiquei paralisada. O cara falou: ah, tem mais alguma coisa? Eu falei: não. Ele falou: então tá bom. E foi embora. Aí eu falei assim: agora eu sei como eu reagiria no assalto, porque aconteceu de fato. E a gestação é algo que, mesmo que aconteça igual aconteceu com você com a Lorena, só que tem a Helena. E não é a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Nem parecida. Vai ter suas Não. diferenças, definições. E assim, dá até pra gente marcar uma live depois pra você me falar sobre o seu parto da Helena e eu falo sobre o parto da Elisa. Vai ser pertinho, né?
Já fica um novo convite, depois da nossa recuperação, ó, bora fazer uma live. Aham. Ó, meu marido mandou um texto aqui que é uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta para você primeiro, depois a gente lê a pergunta dele. A pergunta, Tá. assim, como que foi sua recuperação? O que você acha que, assim, influenciou na sua recuperação? Porque teve a recuperação física, mental e emocional. Como foi a recuperação física? Mental e emocional, as três. Tá, a física, depois que eu saí do hospital, até que foi tranquila. Eu tomei muito antibiótico, né? Muito remédio, inclusive remédio para dor, eu ainda sentia muita dor. Então, quando eu saí do hospital depois dos 5 dias de internado, eu já saí muito melhor do que depois da cesárea. Então, foi mais tranquilo. Psicológica, demorou. Psicológica demorou. Você ama o seu filho, mas tudo aquilo é muito novo para você. Igual eu estava pensando hoje. Hoje é muito mais fácil eu tomar decisões a respeito da Lorena. Decisões simples ou importantes, né? Então, sim, sim, não, não. Hoje é muito mais fácil eu responder isso. Na época, não, porque você é mãe de primeira viagem, então tudo te causa muito medo. Então, você tomar decisões a respeito do bebê e decisões simples. Será que eu devo dar mamadeira agora? Ai, será que eu visto mais uma roupa? Será que tá frio para tanto? Sabe, umas coisinhas bobas. Então, demora um tempo ainda essa questão de você se recuperar psicologicamente. Esse dia eu vi uma informação que o psicológico da mãe, ela demora até 2 anos depois do nascimento do filho para voltar ao normal. Então, você imagina, 2 anos é muito tempo, né? E isso é uma pesquisa científica. Não é, não Falácia. é, não são falácias. Então, você imagina, assim, 2 anos é muito tempo para voltar ao normal. Mas eu acredito que com 6 meses da Lorena eu já estava bem. Eu já tinha superado tudo que a gente tinha passado. Você teve ajuda nisso? Tipo assim, você falou que você não procurou psicólogo, mas teve ajuda, assim, por exemplo, dos seus pais e mãe espiritual, da sua mãe, em questão disso, do seu atual marido, que ele foi te conhecendo depois, eu acredito, né? Ah, não, a gente se Ou conheceu foi bem muito depois. recente? Ah, Não, sim, ele me então tá contou bom. que eu estava bem já. Uhum. A minha família. A minha família e as orações das pessoas, dessas mães na fé que eu te falei. A minha Uhum. família e os amigos, né? São mais importantes. Foram quem esteve É, comigo todo o tempo. e isso é bom, né? A gente ter essas pessoas para contar faz toda a diferença. Agora, quem não Sim. tem, que acontece também, é bom, assim, é uma dica minha já. Buscar pessoas antes do parto para poder auxiliar nisso. Por exemplo, com toda essa divulgação que eu tô tendo, eu tive algumas pessoas na minha vida que fazia tempo que eu não falava, mas eu senti tanta confiança na fala delas, na experiência vivida, assim como você. E assim, Uhum. eu sei que eu posso contar. Tem uma amiga que mandou mensagem para mim e falou assim: Eliana, se acontecer qualquer coisa, se tiver ruim, se você se sentir mal, pode mandar mensagem, pode falar comigo. E assim, às vezes as pessoas simplesmente travam, bloqueiam. Ah, não fala comigo. Aquela famosa frase. Não falava comigo antes, por que quer falar agora que eu tô grávida? E assim, Uhum. a gente sabe que isso é mero orgulho. E assim, eu não tenho isso. Eu tenho orgulho em outras áreas, infelizmente. Uhum. Mas nisso, eu de conversar com as pessoas e receber informação que pode me ajudar, isso me auxiliou bastante. Veremos quais serão os próximos capítulos. Mas, por hora, está sendo muito agradável, muito bom, positivo. Assim, para encerrar, eu quero fazer uma pergunta como está sendo essa nova gestação para você. Porque você comentou, né, que agora você está com menos medo, porque você teve uma resposta de Deus. E que mais? Fale do seu jeitinho. Então, a segunda gestação, eu falo para todo mundo, ela é atropelada. Você não tem tempo de ficar. Por exemplo, quando você é mãe de primeira viagem, você
tá em volta daquela situação, né? Ai, você é mãe, então você lê, você busca, você tá preocupada com enxoval, você tá fazendo coisa. Quando você é mãe de segunda viagem, o primeiro não te deixa passar por isso. Então, assim, tem hora que eu nem lembro que eu tô grávida. É muito corrido, assim, eu preciso estar atendendo a Lorena, eu trabalho à tarde, então eu preciso de manhã uma correria para ir trabalhar e voltar. Então, assim, é muito corrido, é muito atropelado. Você não tem tanto tempo de ficar curtindo, assim, esse momento. Ai, eu estou grávida. Então, eu já ouvia se falar disso antes e agora eu tô entendendo. E os dias passam muito rápido. Quando você é mãe de primeira viagem, parece que cada dia é uma eternidade. Ai, como demora para passar os meses. E eu tô sentindo que tá passando voando, assim. Eu pisquei, eu tô de 6 meses. Então, e tudo muito tranquilo também. A gestação da Helena tá sendo muito saudável. Eu não tive nada. Eu descobri que estava grávida, eu já estava de 3 meses, eu já estava de 11 semanas. E não tinha nada, não tinha nada. Uma semana antes de descobrir que estava grávida, eu estava jogando bet. Então, tá sendo muito tranquilo, assim como foi a da Lorena. Eu só falo que agora, assim, é tudo muito mais corrido, tudo muito mais atropelado, assim, passando muito rápido. E a gente acaba tendo outras coisas para fazer e você não fica tão focado na questão da maternidade. A minha mãe falou que isso ia acontecer comigo por causa do casamento e ter filho, né? Só que eu adotei meu cunhado antes de ter filho, aí eu já vi um pouquinho, experimentei um pouquinho dessa velocidade toda. Porque todo dia é uma surpresa, todo dia é uma experiência nova. Ele tem 7 aninhos, vai fazer 8, e é o xodó Ai, da casa, criança. de babão que só. Ah, imagino. E aí, nessa correria com ele, eu acabo tendo uma vida um pouco mais corrida, tendo que fazer comida, cuidar da casa e fazer dinheiro e tantas coisas. E aí eu entendo hoje a mensagem da minha mãe. Filha, você vai ver E que vai começar a uma ficar coisa que corrido. eu sinto muito falta. Uma coisa que eu sinto muito falta. Eu dormia muito na gravidez da Lorena. Eu dormia. Dormia muito, porque o povo falava assim, aproveita para dormir agora, que depois você não vai dormir. Aham, Então eu dormia muito. A qualquer momento, assim, que eu tivesse uma oportunidade, eu estava dormindo. Agora eu não posso aham. mais. Então, porque às vezes eu quero dormir, mas a Lorena não, então eu não posso. Então, tipo, Pegar o é o que eu mais carregador. preciso, de poder dormir. Meu celular que quer dormir aqui. Tive que pegar o carregador para conectar ele. Só conectar ele aqui, tudo no ao vivo e a cores, para ele poder continuar funcionando nosso papo legal. Tá encerrando, mas tem uma coisinha bem legal pra gente comentar no final. E o meu marido tá quase brigando comigo da pergunta dele. Ah, Ele perguntou se teve coisas que você lembra que o pai da Lorena fez que te ajudou e te atrapalhou, coisas específicas. Você comentou do celular, eu acredito que ele ficou no celular. menina, até que ele não ficou no celular. Mas, por Ah, exemplo, minha bolsa estourou. Vou explicar. Minha bolsa estourou. Numa situação assim, a gente pega a malha e a gente corre pra maternidade, né? Ele foi tomar banho. Então, prioridades, né? A criança precisa nascer. No hospital, depois quando eu fui internada, eu esperava. Bom, já que a Lorena estava com a minha mãe, né? A minha mãe estava cuidando, não precisava dele. Eu esperava assim que ele fosse ficar a todo momento ali, até porque eu tinha medo e eu tinha muita dor. Então, para ir no banheiro, eu sentia muita dor. Parecia que meu corpo ia cair, assim. Era muito ruim mesmo. Então, ele precisava sair por alguns motivos pessoais dele, que eu não quero citar aqui. E aí eu tive que recorrer a outras pessoas para ficar comigo, porque a minha mãe não podia. Então eu chamei minha tia, chamei minha amiga e elas foram ficar comigo para eu não ficar sozinha. Então eu acho que é um momento de você dar total atenção para sua família, né? Para sua esposa, para sua filha que nasceu. Eu sei que a gente tem muitas coisas lá fora, mas esse momento a gente precisa estar ali dentro. Se é no hospital, a gente precisa estar ali dentro, com o que está acontecendo ali dentro. estar Então, de lá de presente, fora a gente ser resolve depois. presente. Estar presente, não só de corpo presente, mas de
de espírito, alma, tudo, né? Estar ali. Está 100% presente, não só o corpo ali. Sim. Ah, já pega a dica aí, papais, futuro papais. É Cadu o nome do seu marido? Apelido. Não, o nome dele é muito bonito. O nome dele é José Lucas, mas ele tem esse apelido. Aí ele Cuca. gosta. Ele Como que é? gosta. Cuca. Mas Ah, chama de José Lucas, pelo amor de olha, eu Deus. falei errado ainda. Ele falou errado, né? E aí, Cuca, já pega a dica aí. Já chamei pelo apelido, já estamos íntimos, já começou a me seguir. E, amor, já pega a dica, sua resposta veio a calhar. Celular bloqueado na porta de entrada do hospital. E assim, para finalizar, eu quero agradecer a todos que nos prestigiaram e que vão nos prestigiar, porque esse vídeo vai ficar salvo. Agradecer você, Tainá, que se dispôs a contar o seu testemunho, me ajudou muito. E eu espero que ajude muitas mamães. E assim, existe uma coisa muito séria na minha vida, que eu falo assim, eu deixo gravado no meu Instagram. O problema não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. É uma frase do Martin Luther King. E assim, quando eu faço essa live, não é para divulgar a tristeza que aconteceu no seu parto, igual você se preocupou. Pô, eu não quero que ela tenha medo. Mas é para divulgar que você venceu e que qualquer mãe, tendo essa força de vontade, entendendo que uma mãe venceu, consegue vencer também. Porque às vezes a gente só precisa de um exemplo. Um exemplo de superação, um exemplo de vitória. E isso faz toda a diferença. Que é o que a gente vê bastante na igreja, né? Muitos testemunhos que a pessoa conta depois que passou pela luta, entende? E assim, na minha vida eu gosto muito disso. Quando eu quebrei meus 2 dentes da frente, ficou horrível, ficou feio, eu chorei, largado, chorei assim, ó, de soluçar. Porque a minha aparência, pra mim, eu já não tinha autoestima muito legal. E aí quebrei os 2 dentes da frente, minha autoestima foi lá no chão. Aí o meu marido me apoiou, minha mãe me apoiou, meus amigos me apoiaram, só que eu falei, eu preciso de mais, tá faltando algo. E eu fui divulgar. Aí falaram assim, caraca, você tá aparecendo na internet com os dentes quebrados, mulher. O que tá passando na sua cabeça? Eu falei, é pra divulgar pra Lorena, pra Elisa, pra Helena que estão vindo, que cuidar dos dentes é muito importante. Que quando eu era criança, eu falei pra minha mãe que eu não queria ir no dentista, e aí minha mãe deixou eu não ir no dentista. E aí eu hoje sofro por causa disso. Então, é um exemplo de superação que a gente tem que olhar o lado bom da coisa ruim. Jesus, quando ele curava, ele falava assim, agora vai lá e conta pra todo mundo o que aconteceu com você. Ah, e aquele negócio de não divulgar as coisas que você faz? Você tem que ver o seu coração. Eu tô divulgando por quê? Eu tô divulgando porque eu quero me aparecer? Porque eu quero ser melhor que os outros? Ou eu tô divulgando porque eu quero ver as pessoas vencendo e superando? Se eu não divulgo a minha história, as pessoas vão ver que é possível. E assim, seja bem-vinda, Maria. Eu quero ler o que o Cuca escreveu aqui, ó. Estou providenciando uma troca de emprego para poder ficar perto e participar ao máximo. Olha que legal. E assim, é muito bonito ver esse desenvolvimento dos nossos maridos. Graças a Deus a gente tem essa bênção ao nosso lado. Só que a gente sabe também que tem mamães que são solo. A gente sabe que tem mamães que passam por situações muito tristes. E aí, isso dificulta elas entenderem o nosso vídeo. Porque fala assim, é fácil para elas falar de superação. Elas têm um homem do lado delas para ajudar. Mas o nosso vídeo é para voltar aquelas pessoas que fazem sentido. Aquelas pessoas que não fazem o sentido do vídeo, não tem problema. A gente está buscando aquelas pessoas que, de fato, vão se sensibilizar e entender que isso é um vídeo de força. Não um vídeo de fraqueza. Não um vídeo da Tainá chorando porque ela passou por situações. Mas o vídeo da Tainá falando que ela chorou, se recuperou e hoje está disposta a uma nova conquista. Entende? Só para finalizar, é muito importante isso que você falou. Eu não tô no papel de vítima, não tô no papel de coitadinha. Passei por um parto difícil, sim, uma amamentação difícil também, mas não quero estar no papel de coitadinha, sabe? Eu venci, principalmente a Lorena venceu, né? A Lorena tá aqui linda, saudável, porque o Senhor fez um milagre na minha vida. Linda. Porque o Senhor fez um milagre nas nossas vidas, né?
Porque se não fosse ele, né, se não fosse a vontade dele, nada disso, nada daquilo teria acontecido, ou teria acontecido coisas piores. Então, nós somos um milagre. A Lorena é um milagre, eu sou um milagre, e tá tudo bem contar isso, contar sobre isso. E eu tenho fé de que com a Helena vai ser tudo diferente. E o Senhor vai operar um milagre mais uma vez, porque foi Ele que me prometeu. Então, se Ele me prometeu a vinda da Helena e Ele falou para não ter medo, é porque eu posso confiar e descansar nele, que vai dar tudo certo. É só para as pessoas entenderem que o que passou, passou, né? Foi difícil, mas é um testemunho de fé. Assim como tudo que a gente faz. Eu falei para você há pouco tempo que os filhos, eles são a nossa força, né? O nosso gás. Para as pessoas que passam por isso e que, assim, não vê uma saída, porque às vezes aconteceu tudo certo no parto, tá tudo certo a amamentação, mas você ser uma mãe recém-parida, vou falar assim também, porque acabou de nascer uma mãe, também é muito difícil. Existem muitas mães em depressão pós-parto e não passou por nada no parto, né? O parto foi tudo lindo, mas mesmo assim estão enfrentando uma depressão pós-parto, porque você, quando nasce uma mãe é muito difícil. Quando nasce um pai também é muito difícil. O relacionamento pai e mãe fica extremamente difícil quando as crianças nascem, né? A mãe está muito fragilizada, o pai, eu não sei explicar o que acontece com eles, mas a gente sabe que fica difícil. Isso é verídico, isso é científico. Então, encontrar a saída, encontrar apoio e força nisso, eu acho que é o mais importante de tudo, assim. Eu percebo que depois da chegada da Lorena, eu me tornei muito corajosa. Então, muito determinada para algumas coisas. Então, são os filhos que fazem isso da gente. Os filhos, eles nos fazem mais forte, mais corajosos, mais determinados, né? Então, vale a pena ser mãe. A gente só precisa conseguir passar por esse processo, porque é um processo. Essa criança vai crescer, sabe? Às vezes eu olho para a Lorena assim, ela tá numa fase difícil, né? Ela vai ser irmã mais velha, então ela não perdeu o reinado da casa, mas ela tá sentindo que algo diferente vai acontecer. Ela me perguntou um tempo atrás se eu iria vender ela quando a Helena chegasse. Então é engraçado, né? Pelo raciocínio dela. Mamãe, você vai me vender quando eu for irmã mais velha, quando a Helena nascer? Eu falei, claro que não, minha filha, eu te amo e tal. E conversei com ela. Ela tá num momento difícil, nós estamos, né? Porque eu estou passando pela gestação, estresse, hormônio e tal. E a Lorena também, vai ter uma irmã. Estamos passando por isso, mas eu fico naquela assim, é uma fase. Vai passar. Vai passar. A fase de quando nasce é difícil, né? O recém-nascido é difícil. Ele chora, ele acorda de madrugada, mas é uma fase, vai passar. E logo esse recém-nascido vai ser uma criança, daqui a pouco ele é um adolescente, e passou. Quando você vê, passou. Passou. Então, aproveita, vamos aproveitar as oportunidades, vamos curtir os momentos, né? E perceber, conseguir perceber beleza nessas coisas que a gente passa, mesmo sendo difícil. Isso aí, gata. E assim, igual você falou, deixando bem claro que essa live foi feita com o intuito de incentivar aquelas mães que têm medo de ser mãe para serem mães, de se dispuserem a isso. Se tiver vontade no seu coração, não tenha medo. O problema é só o medo, é um trauma, é uma dificuldade, é ver as histórias. Enfrente esse medo, porque assim, o que tem para acontecer na nossa vida vai acontecer. E se a gente evitar essa frustração, pode vir outra. Porque a gente precisa disso para a gente nos tornar mais fortes. A Bíblia fala assim, em tudo que você tiver de olhar, que os seus olhos sejam bons, para que tudo não acabe em trevas. Que você olhe as coisas com um olhar bom, mesmo sendo ruins. Por exemplo, hoje, você é uma mulher mais forte, você é uma mulher mais determinada, e às vezes precisava desse choque, dessa situação, não estou falando que é isso que aconteceu, mas às vezes você precisava dessa situação para mudar algo em você.
E um diamante, para surgir aquela pedra linda que todo mundo se encanta, é necessário que haja lapidação. E a lapidação não é um trabalho fácil. Tem que ter É verdade. impacto, tem que ter uma ferramenta afiada, tem que ter a pessoa especializada. E o diamante não sente, óbvio. Mas a gente, quando está sendo lapidado, a gente sente. E ter essa sensibilidade para entender que se a gente evitar a frustração de um lado, a frustração virá de outro. Porque é a gente que precisa. E muitas coisas aconteceram na minha vida que eu não divulgo tudo. Eu divulgo as coisas que eu vejo que eu consigo divulgar com facilidade, até que é bastante. Mas para mostrar para as pessoas que a superação ela acontece. E se você pensa assim, não quero casar porque eu não quero passar por situações que diversas pessoas passaram. Eu não quero ter filho porque eu não quero passar por situações que diversas pessoas passaram. Você tem que olhar para dentro de si, descobrir de fato o que você quer e se informar sobre isso. Diversas funções, diversas opiniões. Porque, igual eu falei, o povo perece por falta de conhecimento. A falta de um pensamento definido não faz com que as pessoas conquistem aquilo que elas desejam. Tem várias pessoas que podem estar nos assistindo, ou que vão nos assistir, que de fato querem casar. Mas escuta tanta história ruim sobre casamento, que fala assim, eu vou passar longe disso. Só que, evitando essa frustração, que não vai lapidar o caráter dela, ela vai encarar outra, estando solteira. Porque ela precisa daquilo. Então não há como evitar. Não estou falando de destino. Eu estou falando que a gente precisa de coisas na nossa vida que nos tornam mais fortes. E se a gente tentar evitar, a gente vai acabar levando a outra forma de acontecer aquilo. Entende? E assim, eu estou cuidando da minha gestação, estou fazendo o que os médicos estão orientando, estou pesquisando, estou me informando. E é claro que eu não sei de tudo. E é claro que pode ser que eu passe por complicações. Mas o fato de eu me informar me deixa mais forte pro dia da luta. Porque, assim, o nosso pensamento, ele é capaz de gerar um bebê sem ter um bebê dentro da gente, que é a gestação psicológica. E eu fiquei com medo disso acontecer comigo, porque o meu teste de gravidez deu errado. Aí eu falei, hoje eu tô com todos os sintomas. E aí, o que acontece com muitas pessoas é que o psicológico delas está tão fraco que eu acho que matou mais do que o Covid. As pessoas ficaram com tanto medo das situações que a gente estava vendo no Covid, que as pessoas morreram pelo psicológico abalado. E quando elas veem as histórias de superações das pessoas que superaram, elas falam, pô, se fulano superou, eu também consigo. Se a Tainá superou, eu também consigo. Se a Tainá tá hoje com a Lorena linda e forte, tá pronta para uma próxima gestação, com um cara que ama ela, cuida dela, eu também posso ter isso. E é isso que eu busco divulgar. Porque enquanto o mal tá gritando aí fora, que casamento não presta, que construir família é uma derrota, que é ruim, que faz mal, eu tô pregando que o amor é bom, que construir uma família é excelente, que dá para fazer as coisas darem certo. E assim, não é perfeito. Mas ninguém é perfeito. Nem eu, nem você. E a gente encarar esse fato, entender que quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente vai conseguir lidar com a vida, é a melhor coisa que tem. Não tô falando que a gente vai ter mais força para liderar, para enfrentar, por exemplo, se acontecer comigo. A gente pretende fazer outra live depois. E eu vou contar como foi a minha. E aconteceu coisas terríveis, eu tive situações, eu venci. Ou aconteceu de Deus me livre e guarde, eu não vencer. Ter que fazer uma situação, ter que levar mais tempo para assimilar o que aconteceu. Porque, igual eu pensei, vieram falar para mim da questão do aborto espontâneo que acontece durante a gestação. Você acha que eu não tive medo? Dentro de mim eu tremi. Só que eu falei, Deus, eu pedi para o Senhor, eu entreguei diante do Senhor e falei, vai ser feita a sua vontade. Se for para Elisa vir, ela virá. Se for para o Luiz Miguel vir, ele virá. E se for para não vir, não virá. Eu vou agradecer pelo tempo que eu passei. E isso foi porque minha gestação estava correndo bem. Mas como seria a minha reação se não ocorresse bem, de fato? Se de fato tivesse ocorrido um aborto? Então eu penso em tudo isso para possibilidades de quem eu posso ajudar. Quantas pessoas a gente pode ajudar hoje? O meu vídeo e o seu, eu tenho certeza que pode ajudar pelo menos uma pessoa. E olha que coisa boa ajudar uma pessoa. Não precisa ser milhares. Mas eu ajudando uma pessoa já faz diferença. E hoje você está gravando um vídeo que vai ficar salvo na internet. Daqui a uns anos a Lorena pode assistir. E ela falar, olha, essa é minha mãe. Eu vou seguir o exemplo dela.
Porque a palavra, ela pode até tocar na pessoa, mas o exemplo arrasta. Arrasta. Verdade. E eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, agradecer as pessoas que nos assistiram e as pessoas que vão assistir também. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu não sou de contar o testemunho do nascimento da Lorena para ninguém, justamente por essas questões que eu falei para Eliane, né? Eu me sinto mais confortável de conversar, às vezes, quando a pessoa relata também alguma coisa, algo sobre a gestação, algo sobre o parto. E aí recebi esse convite da Eliana, né? Muito obrigada. Só queria deixar claro que o Senhor sempre esteve cuidando de nós. Então eu tenho certeza que tudo que nós passamos foi o Senhor que preparou e que cuidou de nós e me mostrou que Ele estava no controle. Até nos momentos que eu achei que não dava mais, que eu iria partir, minha filha iria ficar, o Senhor estava no controle. Assim como Ele está agora. Então, que quem for assistir esse vídeo depois, que acalme o coração e que entregue também a vida e a vida do bebê nas mãos do Senhor, porque é Ele quem cuida de nós. E mais uma coisa, quando eu fiquei internada depois, no quarto que estava comigo, estava uma mãezinha que tinha problema de pressão alta. E ela iria passar por um parto prematuro, porque não tinha como a gravidez dela evoluir mais, seria de muito risco para ela. E ela foi, isso tudo eu acompanhando no quarto. E ela foi, passou pela cirurgia de emergência, tiraram o bebê prematuro, e eu acho que o bebê viveu um dia. E essa mãezinha, quando o bebê nasceu e foi para UTI, ela voltou pro quarto toda feliz, que o bebê tinha nascido, que tinha dado tudo certo. E quando passou um pouco, ela recebeu a notícia de que o bebê não aguentou. E ela sofreu muito e eu vi ali do lado dela o sofrimento dessa mãezinha. Sofri com ela, né? Ela perdeu, ela entregou o bebezinho dela de volta pro Senhor. Então, a todo momento eu pensava, tá ruim aqui pra mim, mas eu não imagino a dor que essa mãe esteja sentindo. E ao mesmo tempo eu agradecia ao Senhor, porque o meu bebê estava bem em casa. Eu até estava ali, mas o meu bebezinho estava bem em casa. Eu não imagino e não quero nunca imaginar o que aquela mãezinha sentiu de ter um bebê que viveu muito pouco tempo. Então a gente tem que louvar o Senhor até nas situações difíceis. Porque foi difícil para mim, mas com certeza foi muito mais difícil para aquela mãe, né? Que voltou para casa sem o bebezinho nos braços. E é isso, gostaria de agradecer você de novo pelo convite. E se precisar de mim, tô aqui. Quiser bater um papo também sobre maternidade depois, tô disposta, tô disponível. Precisar. E assim, só para completar isso que você falou, a questão da oração que eu fiz, né? Eu falei, Deus, se for da tua vontade, eu vou agradecer pelo tempo que eu pude viver essa experiência, né? Claro que, como não aconteceu, a Elisa tá bem, tá se mexendo, todas as notícias são de que ela está bem, o meu coração tem facilidade para falar isso. Mas, é igual eu falei da questão do assalto, né? A gente só sabe na hora que acontece. E a gente tem que viver o luto, que é aquele momento de tristeza. Não dá para simplesmente eu engolir o choro e falar obrigada, Senhor, pelo tempo que eu vivi com essa experiência. Porque todo mundo tá vendo ao meu redor o quanto eu tô feliz com essa experiência. Mas ter a sensibilidade de falar, mamães que passaram por essa situação de aborto, que já vivenciaram isso. O momento do luto é muito importante. E para mim é fácil falar porque eu não vivenciei isso. Para a Tainá é fácil falar que ela não vivenciou a questão do luto. Ela vivenciou a questão de passar por dificuldades. E é grata por hoje ter vencido. Mas tem mamães também que não venceram essa situação. E que vocês se sintam acolhidas. Não só por nós, eu e a Tainá, mas pelas pessoas ao seu redor que não sabem o que é isso. Mas que possam simplesmente te acolher. Para você sentir essa paz que Deus traz no nosso coração. Porque é necessário que haja o luto, é necessário que haja um momento de choro para aliviar, é necessário que haja esses momentos
e que a gente consiga se reconstruir após isso. E, assim, eu acredito, né, vou falar por mim, eu estou aqui disponível para receber direct, mensagem, de mãezinhas que quiserem conversar e serem bem acolhidas, não julgadas. E eu acredito que a Tainá também, né, Tainá? Se alguma mãezinha quiser mandar, algum pai quiser mandar dúvida, porque tem pai que quer ajudar a mãe, mas não tá sabendo o que fazer nesse turbilhão de emoções. Mas a gente está aqui, não somos as mães mais experientes do mundo, não vivenciamos de tudo, mas o que a gente pode ajudar uma pessoa já vale a pena. Eu gosto muito daquele filme que fala assim, Senhor, me ajude a salvar mais um, que é do rapaz que vai pra guerra e ele quer salvar, ele consegue salvar um monte de soldados. Eu amo aquele filme, porque eu falo assim, Deus, eu só preciso salvar mais um. Só o próximo. E se der tudo certo, eu quero que o Senhor me ajude a salvar mais um. E o quanto der. Inclusive a mim mesmo, porque às vezes, por exemplo, você gostou de ter me falado, de ter tido essa oportunidade. E eu gostei de você se dispor a me dar essa oportunidade. Então, uma ajudou a outra. Entende? E juntas nós ajudamos mais uma ou duas, quem sabe. É verdade. Obrigada, gatinha. Um beijão pra Lorena, um beijão pra Helena. E eu vou marcar nossa live, hein? Pra depois dos partos. Tamo junto. Uma boa noite. Pra você e pra Elisa. Amém. Amém. E obrigada a todos que estão assistindo, que vão assistir ainda. Eu vou deixar salva no meu YouTube, Eliana Shaver, e no Instagram, vou deixar salvo também, porque é importante. Eu acredito que a Elisa, a Lorena, a Helena vão assistir mais pra frente e vão falar, nossa, nossas mamães passaram por isso. Porque ninguém é de ferro, nós somos seres humanos. Tá bom, gatinha? Tá bom. A gente Obrigada, Elina. Obrigada também. E que a gente possa continuar tocando nas vidas, assim como Deus toca na nossa. Tá bom? Amém, com certeza. Beijão. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Vou ver se eu descubro como finalizar a live aqui, ó. Tá bom. Não, eu sou ótima nesse negócio de tecnologia. Tô pegando jeito ainda.